Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 8. E o nosso tema é uma aliança superior. Então nós vamos ver nessa lição, irmãos, como a aliança de Cristo é superior à aliança do Antigo Testamento. E nosso textuário que está em Hebreus 8:10 diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então Deus aqui, nós vemos o próprio Jesus, a questão, meus irmãos, também era o quê? Eles entenderem o que era a lei de Deus. Eles entenderam o que era a lei de Deus para quê? Para protegê-los. A lei servia para protegê-los, como serve para nós até hoje. Então Deus aqui, neste capítulo aqui, nesse versículo de Hebreus, ele está querendo dizer o quê? Não apenas escrever em tábuas, mas sim escrever no seu coração. Estar colocado dentro do seu coração para não pecar contra Deus, para ser obediente ao Senhor. Então, essa é a nova aliança que Cristo ele veio nos proporcionar para nós o quê? Uma aliança com a qual nós temos mais intimidade com Deus, ao qual nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Claro, nós temos que ler a Bíblia, versículos bíblicos, estamos em constante leitura da palavra e também fazendo um estudo da Bíblia. Porém, é muito importante nós termos a Bíblia dentro do nosso coração. Em que sentido isso? Para nós sabermos quem é Deus, a palavra do Senhor. Nossa verdade prática. A nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Então, a promessa superior é o quê? Fala do céu, fala da eternidade. Nós não vemos com frequência falar da eternidade, falar das coisas muito espirituais, como nós vemos no Novo Testamento. No Antigo Testamento não se fala muito nas questões espirituais, de ter intimidade com Deus. O povo deveria seguir aquelas leis que o Senhor tinha deixado elas. Claro, isso fazia com que eles tinham intimidade com Deus também. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 8, do 1 ao 10, diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Aqui está falando do próprio Jesus. O Jesus é o nosso sumo sacerdote que está à destra do Pai, à destra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele é ele que fundamentou, ele que colocou essa nova aliança, uma aliança superior à aliança do Antigo Testamento. O versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então, quando fala de melhores promessas, é de termos mais intimidade com Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, não dependemos do sumo sacerdote na questão da lei mosaica, para que nós venhamos a entrar no Santo dos Santos. Então hoje nós temos essa possibilidade de sentirmos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ao qual fala conosco, ao qual nos direciona e também ao qual nos ensina. É o nosso Consolador, como Jesus disse: eu vou, porém, vou deixar o Consolador. A nossa introdução. O capítulo 8 da carta aos Hebreus apresenta uma aliança superior, um santuário superior e também um sumo sacerdote Cristo Jesus com um ministério igualmente superior. O antigo santuário terreno, com seu complexo e sistema de ritos, dera lugar a um novo santuário, o celestial, onde o próprio Jesus oficia como sumo sacerdote. Mas ele não é apenas um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote rei que está sentado à destra do Pai, para interceder pelo seu povo. A nova aliança tornou obsoleta a antiga, por ser da natureza espiritual interior e de se firmar em superiores promessas. Então, nós vamos ver aqui também que o povo se tinha muita questão do templo, tudo é o templo. Hoje, o que o apóstolo Paulo vai falar? Que nós somos o templo do Espírito Santo. O que Jesus fala para a mulher samaritana? A mulher samaritana, mas aqui diz que nós temos que adorar a Deus em Jerusalém. No entanto, os samaritanos tinham dois templos, um em Dan e o outro em Betel, mas ela sabia que deveria adorar em Jerusalém. Mas Jesus fala: não, haverá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então quem pode confirmar isso é o Todo-Poderoso, aquele que confirma uma nova aliança de quê? Que não nós precisamos frequentar a igreja, precisamos ter o nosso pastor, os nossos líderes, claro, meus irmãos, que direciona, que tem um conhecimento melhor, que consegue, foram colocados por Deus para instruir o povo, com certeza. Porém, nós temos que ter a noção que também nós somos o templo do Espírito Santo, devemos adorar a Deus em todo o tempo. Isso faz parte da nova aliança. Um santuário superior, pertencente a uma dimensão superior. Tópico 1. Tanto o judaísmo como o cristianismo estavam familiarizados com a figura
do tabernáculo de Moisés. Então, aqui vai dizer que eles estão familiarizados, era tudo ao templo, o templo, e até hoje as pessoas acham que só podem orar, ler a Bíblia dentro da igreja. No entanto, não é isso, porque em todo lugar que nós estivermos, nós podemos fazer menção, podemos entrar na presença de Deus, podemos desfrutar da presença do Senhor. Mas é necessário que nós venhamos entender o que é a presença de Deus. É necessário que nós venhamos compreender acerca dos desígnios do Senhor Jesus. Então aqui vai dizer também que para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu, que é chamado de verdadeiro tabernáculo, por pertencer à dimensão celestial. Então ele está falando também que no céu há um tabernáculo celestial. Porém, nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como nós já mencionamos. Então, nós temos que entender que nós fazemos parte, que nós somos o templo de Deus, que nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. Então, nós vemos que Jesus, ele simboliza não, ele é de uma autoridade superior. O 2, possuidor de uma nova natureza superior. O santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos e metais preciosos, não era o verdadeiro tabernáculo, mas apenas um modelo do verdadeiro. Na verdade, o tabernáculo terreno é um tipo que aponta para o santuário celestial. Olha, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, alguns defendem que o tabernáculo existe no céu. O tabernáculo que Deus mostrou para Moisés aqui na terra também existe no céu. E nós vemos que os elementos do tabernáculo, que os elementos, claro, antes de ser templo era o tabernáculo, que os elementos ali que se usava, tudo isso todos eles têm um simbolismo acerca das coisas espirituais, acerca daquilo que Deus estava falando ao povo. Então perceba que tudo que Deus faz, meus irmãos, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Então veja aqui que Deus ele fala com Moisés acerca do tabernáculo, Deus mostra, Deus fala tudo que tem que fazer, mas nós vemos que Cristo ele é superior. Nós temos que entender que existe um tabernáculo superior. Por quê? O santuário terreno era por natureza temporal, figura do verdadeiro santuário que é espiritual e eterno. Foi nesse santuário que Jesus se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então foi nesse tabernáculo, ou seja, lá no céu, que Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote, o nosso rei. E também nós vemos aqui que ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então ele quem ministra, possuidor de uma importância superior. É possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando contrastamos com o terrestre. Certo autor destaca 3 grandes importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiramente, o tabernáculo propiciava as condições necessárias para manter a comunhão no relacionamento com Deus. No tabernáculo celestial, essa condição é plenamente satisfeita, aquilo que nós já falamos. Em segundo lugar, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Esse fato faz com que o tabernáculo se conforme em cada detalhe ao seu caráter divino. Isso é unidade e santidade. Deus requer um santuário, o Deus santo exige um povo santo. No tabernáculo celeste habita a plenitude da divindade. Em terceiro lugar, o tabernáculo revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vistas na sua arquitetura, tais como as gradações em metais e materiais, os graus de santidade exibidos no átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Mas tudo isso era apenas sombra da perfeição e harmonia do tabernáculo celeste. Então, de Deus, até foi um pouco extensa a leitura, mas Deus ele mostra para o povo acerca do tabernáculo, acerca de como ele gostaria que fosse feito, acerca de como ele gostaria que as coisas acontecessem dentro do tabernáculo. E nós vemos que isso é uma figura da sua santidade. Ele colocou isso para o povo desfrutar, para o povo saber aquilo que estava no coração de Deus, para o povo se achegar mais a Deus, ter uma intimidade maior com Deus, ter intimidade com Deus, e com isso vem crescendo a sua intimidade. Nós não vemos isso, é muito notório no Antigo Testamento, já que eles usavam o tabernáculo com uma figura, estavam familiarizados, tão familiarizados que para eles era uma coisa comum. Nós não podemos achar que Jesus, que o Deus Todo-Poderoso, é comum na nossa vida. Nós temos que entender que Deus é santo, e aqui, como já foi falado, ele exige de nós, ele mostra para nós que temos santidade com Deus, já que ele fez o tabernáculo, todos os simbolismos para nós entendermos que Deus é santo, ele quer que nós nos cheguemos a ele também em santidade. O tópico 2, um ministério superior. No aspecto posicional, o autor mostra através de seus argumentos que Jesus de fato deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote rei. Então nós vemos que, até vai falar das lições interiores, como nós vemos, Jesus superior a Arão,
de superiores a todos os sumos sacerdotes, e agora Jesus, ele é uma nova aliança. Então, o autor, ele mostra através dos argumentos que Jesus de fato deve ser visto como sacerdote e rei. Nós já vemos que Jesus era rei, já vemos que Jesus era sacerdote. O que acontece, meus irmãos, é que para nós aqui, nos dias de hoje, é fácil às vezes compreendermos e de fato aceitarmos essa questão. Agora, para o povo, para o leitor dos Hebreus, a qual a carta foi destinada, ele deveria colocar tudo nos mínimos detalhes. Por que Jesus é de uma nova aliança? Por que a aliança mosaica? A aliança que Deus fez com Abraão, de dar uma terra prometida, e depois Deus foi e mostrou para Moisés acerca de como ele gostaria que o povo agradasse a Deus, e aí foi edificado o tabernáculo. Por que isso? Para nós é fácil compreendermos, mas para o leitor hebreu aqui, às vezes é difícil, porque ele cai em várias questões, ele fica em dúvida em várias situações. Já que o povo estava desanimado, e o autor aos Hebreus, ele coloca, ele escreve a carta através do Espírito Santo, para que o povo pudesse se achegar mais a Deus. Então veja que aqui Jesus, ele é o sacerdote rei, ele é o Todo-Poderoso. E no aspecto posicional, na sua posição, ele é sacerdote, ele é rei, e também de uma nova aliança. No aspecto funcional, no Antigo Pacto, os sacerdotes adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas, sacrifícios, muitas vezes, e o sumo sacerdote uma vez no ano. Então tinha essa questão aí. O sacerdote, ele fazia por vezes no ano o sacrifício, porém o sumo sacerdote só uma vez por ano. Por que uma vez por ano? Porque o sacerdote não poderia entrar no Santo dos Santos. Não tinha contato com a Arca da Aliança. Mas nós vemos que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, pegava o sangue do animal, colocava as pontas da tampa do propiciatório. Para quê? Para que Deus pudesse receber a oferta do povo como arrependimento. Mas nós vemos que Cristo, ele entrou uma única vez no Santo dos Santos, um único sacrifício que valeu por todos os tempos. Então nós estamos debaixo dessa graça, dessa lei, dessa condição e dessa aliança. O 3, o aspecto cultual. O autor escreve a partir da presença de que o culto levítico continuava em pleno funcionamento. Havia ainda nos seus dias sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. Então, naqueles dias ainda que o autor aos Hebreus escreve aos Hebreus, eles estavam, porque o templo estava em funcionamento. O templo tinha o seu funcionamento, a Páscoa, o povo ia lá, sacrificava mesmo, comprava os sacrifícios, levava, e como quem diz, estava tudo certo, tudo bem. Mas chegou um momento, meus irmãos, nós vemos aqui que ainda, é provável que ainda Tiro, que ainda o general, ainda Tito, ele não tinha invadido Jerusalém ainda na última resistência, então o povo ainda, o templo ainda estava de pé. Só que depois que ele invadiu, ele destruiu o templo. Uma promessa superior, de natureza interior e espiritual. Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser o seu povo. Essa aliança foi escrita em tábuas de pedras, revelando assim o seu lado exterior. Nesse aspecto, a lei agia de fora para dentro. Então aqui vai dizer que a lei ela agia de fora para dentro do hebreu, do povo. Mas agora, com a nova aliança, a lei tem que agir de dentro para fora. Não adianta querer mudar as suas vestes, mas por dentro está com pensamentos terríveis, em dificuldades, em situações. Então nós vemos aqui que o escritor aos Hebreus vai dizer, olha, a lei foi redigida em tábuas, mas agora nós temos que colocar a tábua no nosso coração. É dentro do nosso coração que nós temos que obedecer à lei. E o 2, que diz que de natureza individual e universal. A antiga aliança é contrastada com a nova, também quanto ao seu alcance. Na antiga aliança, nem todos conheciam o Senhor, o que estava reservado somente ao sacerdote, ao escriba e aqueles que se especializavam em minúcias da lei. Então a lei era para poucos, conhecer a Deus era para poucos. Eles conheciam as tradições, já que eram hebreus, conheciam as histórias, mas se fundamentar a lei, vamos dizer assim, estudá-la, era para poucos. Poucos tinham essa possibilidade de estudar a lei. Mas nós vemos agora com a nova aliança, todos têm acesso ao Santo dos Santos, todos podem entrar na presença de Deus, todos podem buscar arrependimento,
Todos podem buscar a revelação através do Espírito Santo de compreender e entender acerca de Deus e acerca também das Escrituras. Na Nova Aliança, o conhecimento do Senhor está à disposição de todos os crentes e não apenas de uma classe privilegiada. Qual era a classe privilegiada no Antigo Testamento? Os levitas, os sumos sacerdotes, os sacerdotes e alguns ali. Agora não, agora todos é colocada a lei de Deus. O 3, de natureza relacional. O aspecto relacional é posto em evidência na citação deste versículo. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Então a nova aliança nos dá essa possibilidade. Através de Cristo Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados e não lembrarmos, e Deus não lançar mais em rosto. As consequências, meus irmãos, do pecado, ela está sujeita a vir na vida de todos. Porém, Deus não lança em rosto. Deus não faz com que, Deus não se lembra de uma forma ao qual venha se irar com as pessoas. Às vezes a gente fala se irar, Deus não se ira como nós nos iramos. Mas nós vemos que Deus não joga na cara, não faz, tá vendo, você fez, você não vai fazer de novo. Não, Deus não precisa falar isso, porque nós temos que ter a consciência que nós não podemos fazer algo de errado outra vez. Na Nova Aliança, em vez de uma recordação de pecados, todos os anos, como na Antiga Aliança, Deus não mais se lembra dos pecados do seu povo. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ia lá, sacrificava para o povo, em benefício do povo, mas Deus também se esquecia. Mas depois o problema é que o povo sempre voltava e fazia a mesma coisa. Então nós temos que entender que nós temos que buscar a Deus, nos colocar diante de Deus e não pecar mais contra Deus. A nossa conclusão. O autor já havia mostrado a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o araônico e levítico, quando o coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque. Agora, ele mostra que esse sumo sacerdote possui um ministério superior, porque ministra em um santuário superior e é o fiador de uma superior aliança. Por pertencerem a essa nova aliança, os crentes desfrutam de promessas superiores. Por isso, glorificamos a Deus por essas bênçãos. Então, às vezes a gente não vê muito benefício porque a gente não passou da parte, não vivemos na lei, vivemos na graça. Então, para nós, não temos dificuldades de entendermos essa posição de Jesus. Mas os hebreus naquele momento tinham dificuldade de entender. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz.